Bom, boa noite a todas e todos. É com grande felicidade que a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP, Núcleo MS, recebe a todas e todos para a palestra Eleições no Brasil, o que revela o debate nacional sobre nossas representações na nação e de pessoas e preconceitos. Demandas para a formação e a atuação profissional, que será preferida pela professora doutora Ângela Fátima Soligo. Para dar início aos trabalhos, gostaríamos de convidar para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades: a psicóloga Irma Macário, presidente da ABEP, Núcleo MS. O psicólogo Fernando Faleiros, conselheiro e tesoureiro do CNP14. Psicóloga Gleice Freitas Siqueira, neste ato representando o Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas de Mato Grosso do Sul. A professora Caroline Buzinaro, representando o curso de Psicologia da Anhanguera Uniderp. Professora doutora Sônia Urte, representando o curso de Psicologia da UFMS. E para dar as boas-vindas, convidamos a psicóloga Irma Macário, presidente da ABEP, Núcleo MS. Boa noite para todas e para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, professora Sônia Urte, Fernando, Gleice, Carol. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradecemos especialmente a professora Ângela Soligo, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar conosco nessa noite. O núcleo da ABEP de Mato Grosso do Sul é um núcleo bastante novo, né? Essa é uma das ações que nós estamos fazendo, no sentido da gente poder estar discutindo e trabalhando nos grandes desafios que nós temos hoje para a psicologia, né? Especialmente, né, que psicólogo é esse que nós temos e qual o psicólogo que nós desejamos e como que as universidades e as instituições estão trabalhando nesse sentido de formar um profissional que esteja de acordo com aquilo que a nossa sociedade deseja e que a nossa sociedade precisa. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter uma bela discussão nessa noite. O nosso tema é bastante interessante, é um tema que com certeza vai aquecer bastante o nosso debate. Então, sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, passamos a palavra para a professora Caroline Buzinaro. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Uniderp, a Anhanguera Uniderp, e em nome da nossa coordenadora Camila, desejo que todos tenham uma excelente palestra, é um prazer muito grande recebê-los e também dizer que estamos sempre abertos a eventos como este. E obrigada ao CNP por proporcionar esse evento aqui na nossa instituição. Passamos agora a palavra para a psicóloga Gleice. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como todos sabem, né, participar de uma palestra maravilhosa, mas também um pouco entristecida pelas nossas 30 horas, mas esperançoso, né, na derrubada desse véu. Então, que todos nós, né, possamos estar imbuídos nesse momento, desse pensamento, e que nós possamos conseguir, né? Então, um bom trabalho a todas nós essa noite. Convidamos agora a professora Sônia. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, principalmente assim, nessa atividade, nessa atividade, talvez a primeira, eu acho que pública, assim, né, Irma da ABEP. Eu me lembro do momento em que a gente formou, né, o núcleo logo após a vinda da própria Ângela aqui para o evento da ABRAP, não me lembro exatamente, foi, né? E logo em seguida demos início então a esse núcleo. E, bom, eu na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
né? Continuo lá batalhando, insisto e continuo no curso, porque acredito nessa questão da formação, né? E uma formação que se comprometa além muros da universidade, né? Que possa estar conversando, né, com a sociedade e com todos os, não só com os pares, mas com outros profissionais também. E eu não posso deixar de dizer, para quem não precisa ouvir, mas enfim, eu sempre lamento, né, que oportunidades como essa, de ter a nossa Ângela Soligo aqui, presidente da ABEP, né, falando sobre um tema tão importante como esse, né, e a gente não ter assim, uma plateia maior, né, de alunos, de pessoas envolvidas. É claro que nós sabemos que nesse momento, nessa época do ano, é bastante complicado, mas, em todo caso, a gente sabe que fica aqui o compromisso do CRP, da ABEP, local, regional, para que a gente possa multiplicar essa noite, esse momento com outros colegas, com outros parceiros, né? Então, que tenhamos, então, uma ótima palestra, uma ótima noite, e brigadão a Ângela aqui. Amanhã e depois, eu não posso deixar de fazer minha propaganda, que amanhã e depois a Ângela estará conosco amanhã, né, numa mesa redonda sobre violência, mas amanhã pela manhã, às 7h30 da manhã, no período da manhã e tarde, e na sexta também manhã e tarde, teremos o nosso seminário, o nosso grupo de pesquisa, o GEP, Psicologia e Educação, comemorando seus 15 anos e então apresentando seus projetos, suas reflexões e tendo para brindar esse momento, né, colegas, amigos presentes conosco nesses 2 dias, né? A Ângela então estará conosco também amanhã. Obrigada. Estão todos convidados, todas e todos, para participarem. O evento é gratuito, a inscrição inclusive é no próprio conselho, muito gentilmente cedido pelo nosso corpo de conselheiros e da diretoria do conselho, né? Isso nos deu assim bastante força, né, para a divulgação do evento, e agradeço, né, a Norma e todo o grupo do CRP por isso e por tantas outras parcerias, né? Esperamos todos então, ao final da sexta-feira teremos o lançamento de livro. Quem não puder ir mais cedo pode ir no final da tarde, início da noite. Obrigada. Bem-vindos, em nome do CRP 14, agradeço o espaço na mesa de abertura desse evento da ABEP, entidade do sempre, entidade que a gente faz questão de, a todo momento, traçar essa parceria, né? A gente não pode chamar de apoio quando as entidades andam lado a lado, como a ABEP, como o sindicato, na pessoa de leis, as universidades, o centro de formação, que nos permitem fazer esse evento. Pena não estarem todos representados, mas eu agradeço imensamente a Universidade Federal e a Universidade Anhanguera Inquérito, cursos que aqui em Campo Grande nasceram quase na mesma época, se tratando de formação com propostas metodológicas diferentes, mas fazendo crescer esse espaço da psicologia no Mato Grosso do Sul. Agradecer aos colegas e colegas de profissão pela presença aqui hoje, colegas de outras áreas que porventura estejam presentes, a nossa equipe do CRP, sempre dando apoio nos eventos. Com muita honra, né, agradecemos então a presença da professora Ângela, da IVA, representantes da ABEP, do nível nacional e estadual, nos permitindo debater sobre um tema ímpar e que ganhou um volume de preocupação com o ocorrido há pouco, nesse momento eleitoral no país, e como a psicologia se apropria e participa desse debate. Em agosto último, agora, depois de um ano de assumirmos o conselho, fizemos uma análise já desse primeiro ano de gestão, dessa reflexão coletiva do que foi, e vemos que esse trabalho se deu desde a base da construção da então chapa que foi participar da eleição do ano anterior. Porque a gente fala o tempo todo em avançar com a inserção da psicologia no Estado para consolidar o compromisso social da profissão, de apoiar as entidades profissionais com fins de organização da profissão, de elucidar para a sociedade as possibilidades de atuação, saindo lá de quando o
como a gente citou aqui, quando nasceram os cursos, que a gente na época tinha apenas ao CDB e a Universidade Federal em Corumbá, que é o curso histórico, é o curso mais antigo do Estado, formando profissionais para atingir o que a gente tem hoje de 10 cursos já, entregando profissionais no mercado. Em breve teremos os 12 cursos do Estado formando profissionais, com 2 anos e meio. Né? Dessa forma, precisamos avançar nessas discussões sobre de que forma a psicologia participa e contribui para a sociedade como um todo, e não só mais para aqueles espaços tradicionais da clínica, da própria escola, né, das organizações, que são temas que são debatidos há mais tempo. E para isso a gente precisa recuperar todo instante o que é a organização democrática e a forma de construção social do sistema conselhos. As diretrizes do CNP, o Congresso Nacional da Psicologia, todos os eixos temáticos que ali foram trabalhados, no qual esse tema de debate sobre eleições, sobre participação e controle social estão intensamente presentes. Lembrando que o Congresso é a representação máxima do nosso sistema de conselhos e que a parte mais acadêmica, a parte de pesquisa e a parte vivencial que sai dessas políticas acabou de acontecer em São Paulo, com a Congressão, foi o 4º CBP agora, que a gente tem vários participantes aqui presentes, né? E esse coletivo é importante para ampliar a riqueza e a profundidade da nossa área de atuação. De que forma a gente consegue organizar uma profissão que hoje é exercida por mais de 250 mil profissionais registrados nos conselhos, sem contar aqueles que estão formados ainda no buscar registro, dos quais 3.200 aproximadamente estão no Mato Grosso do Sul, né? E isso tudo construído em apenas 52 anos de profissão regulamentada. Vejam o quanto a psicologia cresceu, se propôs a fazer, os espaços em que ela consegue se construir, se constituir hoje, se tornando não só uma grande psicologia, como a maior psicologia do mundo. A nossa psicologia brasileira, em termos quantitativos e, espero eu, qualitativos também, dada essa diversidade que a gente consegue através dessas propostas coletivamente produzidas. Então, dessa forma, agradecemos mais uma vez a participação de todos e todas. Esperamos que possamos contribuir para a continuidade, para a consolidação desses espaços e agradecemos o convite da ABEP para essa fala na mesa de abertura. Abraço a todos e todas, um ótimo evento para nós. Com a mensagem do psicólogo Fernando Calheiros, encerramos neste momento a solenidade de abertura, convidamos as autoridades a ocuparem seus lugares no auditório. Para o seu lugar na mesa, convidamos a professora doutora Ângela Fátima Soligo, que atualmente é presidente da ABEP, docente da Faculdade de Educação da Unicamp, membro do grupo de pesquisa Diferenças e Subjetividades em Educação, e é diretora da Associação Latino-Americana de Formação de Ensino de Psicologia. A professora Ângela tem experiência nas áreas de psicologia e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, racismo e preconceito, ensinando psicologia, juventudes, formação de professores e escola. Atualmente desenvolve 2 grandes pesquisas, uma voltada para o estudo do preconceito racial no Brasil e outra para a juventude na contemporaneidade, a partir do recorte teórico das representações sociais. Com a palavra, professora Ângela. Eu primeiro quero agradecer muito o convite feito pelo CRB, feito pelo Núcleo ABEP e também pela minha amiga Sônia, pelo GEP, do Grupo da Universidade Federal. E queria dizer que é muito bom estar aqui numa atividade que é fruto de colaboração. É fruto de um diálogo profícuo entre a profissão, na sua dimensão mais técnica, na sua dimensão trabalho, né? Eu fiquei muito feliz de ter uma representante sindical na mesa, porque o trabalho nos constitui, né? E fazer esse diálogo junto com a formação, né? O núcleo ABEP aqui é um núcleo que já nasceu grande, com pessoas bastante comprometidas, envolvidas, e a gente tem construído, junto com o CRP,
uma história de parceria, de cooperação bastante bonita. Quero dizer para vocês que gosto muito de quando eu venho ao Campo Grande, né? Quando o Campo Grande chama, eu dou um jeitinho e venho. A gente já tem uma história, né, de produção, então é sempre um prazer vir aqui. Também gostaria muito de ter mais estudantes aqui hoje, porque acho que esse assunto interessa muito hoje a todas e todos nós no Brasil. Antes de começar a falar do tema, eu queria dizer que eu fiquei pensando muito, né, nessa temática, desde antes e principalmente depois das eleições. Quem tem Facebook, quem circula pelas conversas de Facebook, se assusta, né? Se assusta com manifestações de ódio, com ideias separatistas, com racismo, com preconceitos das mais diversas cores. E a primeira reação ao susto é ficar com raiva, né? Assim, não, então, e começar a falar. Porque a gente sempre tem uma coisa para falar, né? A psicóloga adora falar. Mas eu cheguei a um momento em que eu resolvi parar de falar. E eu resolvi pensar junto com a psicologia. Afinal, a psicologia é a minha área. E eu creio que a psicologia tem algo a dizer e algo importante a dizer sobre esses momentos. E não só com a psicologia, né? A gente tem os interlocutores das ciências humanas que também nos ajudam a entender. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui reler algumas das referências que eu acho que são importantes para pensar o nosso tempo. Para poder falar alguma coisa que avance, né? Que provoque reflexão, que provoque ressignificação. E foi esse o movimento que eu fui fazer. Pode passar aqui. Não, você passou demais. Isso. Aí, e aí eu fui olhar, né? Quem seriam os meus interlocutores? São vários e eles não concordam em tudo, né? Mas foram interlocutores importantes para mim, para entender, né? Eu considero que não dá para pensar a sociedade hoje sem pensar no capitalismo, né? Sem pensar em mais, né? Mesmo que a gente viva um capitalismo repaginado, capitalismo é capitalismo. E ele hoje é a base do maior, da quase totalidade do mundo, né? E qual é a base do capitalismo? A desigualdade, né? A desigualdade de posse de bens de produção, de bens de circulação, de bens financeiros, a desigualdade de acesso aos bens, a desigualdade de acesso à justiça, de poder de tomada de decisão. São várias as dimensões da desigualdade que estão implícitas na organização social capitalista, não é? Nós evoluímos daquele capitalismo inicial em que o critério fundamental era a posse dos bens de produção, e hoje a gente tem aí uma economia baseada em bens de circulação, mais do que bens de produção, né? Eu me lembro do Ottaviani, ainda lá em 1980 e 90, falando da economia transnacional, né? De uma economia que ultrapassava fronteiras, mas que ainda se fundava numa organização capitalista. Então a gente tem um capitalismo evoluído, renovado, né? E que, com todas essas renovações, pressupõe uma estrutura de classes, né? E a estrutura de classes é por todas nós conhecida e vivida, né? A estrutura básica de classes, né? Entre aqueles que detêm o poder em várias dimensões e aqueles que detêm a sua força de trabalho, seja ele o trabalho manual, seja ele o trabalho intelectual.
Portanto, entender o que vivemos passa primeiro por entender em que tipo de sociedade e economia nos situamos. Beleza. Isso é suficiente? Acredito que não. Quando eu fui estudar o racismo, eu fui começar a entender que há questões postas para a sociedade que vão além da estrutura de classe, né? Que vão além simplesmente de pertencer a uma classe social ou outra. Quando eu fui estudar o racismo, eu fui entender que ser negro em qualquer classe social é ser considerado uma categoria social inferior. E aí eu tive que estudar Weber, né? E para entender o que está acontecendo hoje, eu fui rever Weber, quando ele fala das estruturas hierárquicas interclasse, né? Quando ele fala que na organização social estabelece-se categorizações que situam sujeitos numa posição, num status mais valorizado, mais elevado ou menos, não é? Então não é só a condição de classe, a inserção de classe que explica certos fenômenos, né? Mas a construção da sociedade de uma estrutura hierarquizada de relações. Isso foi super importante para entender o racismo, porque para falar de racismo não dá só para falar de classe social, e foi super importante agora para entender as relações que se estabelecem interclasses e interclasses, né? Entender o papel da hierarquização social nas nossas relações. Então esse foi o meu segundo interlocutor. Aliás, esses dois interlocutores são interlocutores sempre, né? Bom, aí eu fui rever algumas discussões de autores mais contemporâneos, se bem que o Taveira já morreu, mas é um contemporâneo, que falam desse capitalismo mais recente, mais contemporâneo, que falam de conceitos hoje importantes, como o neoliberalismo, né? Que falam de performatividade, que falam de sociedade do consumo, e que lá vem Eliane, o Renato Dias, o Paulo, que todo mundo, eu falo todo mundo, não todo mundo, mas hoje é um autor de referência para entender as novas configurações aí das relações do neoliberalismo, o Lyotard, que já falava lá no início dos 2000 sobre a pós-modernidade, as relações na pós-modernidade, e fui olhar ali para entender duas coisas, né? Essa sociedade capitalista que se organiza pelo consumo, né? Para a qual o acesso aos bens de consumo, a obtenção dos bens de consumo é critério e é condição para o funcionamento da sociedade e a sua perpetuação, e que falam, e o Paulo fala bastante, das identidades constituídas nessas referências, na referência da pós-modernidade, da velocidade de pontos de apoio, né? Identidades constituídas a partir do consumo, né? E aí o Paulo vai falar de identidades móveis, identidades fluidas e outros nomes bonitos que ele tem, que são interessantes. O que eu quero pontuar, né, que nossas identidades, as identidades das gerações que vêm crescendo agora, são identidades fortemente estabelecidas por referenciais externos, móveis e com uma mobilidade altamente acelerada, né? Portanto, o que as define, afinal, deixam de ser os objetos em si, mas a possibilidade de acesso a eles. Eu fui conversar também, teoricamente, com o Althusser, né? Althusser, que também é um marxista, que trabalhou com o conceito de ideologia,
para entender como é que essa dinâmica social ela é por nós incorporada. Né? Por que a gente se joga nela de cabeça e vai socializando as crianças nessa dinâmica, né? Nessa dinâmica do consumo, nessa dinâmica do pensamento neoliberal, individualista, produtivista, meritocrático, performativo. Né? O sujeito pensado a partir de si mesmo e a partir daquilo que ele é capaz de consumir e mostrar que consome. Né, das representações que ele vai repor sobre si mesmo. E tive que retomar o conceito de ideologia, né? Quer dizer, como uma representação de mundo hegemonicamente construída, transmitida, repetida, amplamente veiculada e que passa a fazer parte das nossas ideias como se sempre tivessem sido nossas. Né? Aí não dá para deixar de não dá para deixar de destacar o papel das mídias, né, que hoje tem uma inserção na vida das pessoas muito grande, né, que vão construindo ideias de realidade, imagens de realidade, e que nós vamos repetindo, né, como se fossem a realidade. Isso não é recente, mas isso vem sendo construído. Né? Eu me lembro quando eu dava aula lá em Maringá, no Paraná, já dei aula em Maringá, né, na psicologia. E uma vez em uma disciplina de psicologia geral, falando sobre os sentidos, né, audição, estação, olfato, não sei o quê, e aí mencionei os dois sentidos, introceptivo e proprioceptivo, que são relacionados aos esquemas físicos ligados ao equilíbrio. E aí eu falei assim, não, porque o sétimo sentido, aí uma aluna levantou a mão e disse, professora, você está errada. Eu falei, nossa, o que você vai me falar? Que besteira será que eu falei? Eu percebi, né? Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque o sétimo sentido não é este. Eu disse, qual é? Ela disse, é o sentido é o parasentido, é o sentido paranormal. É a capacidade de perceber aquilo que não está perceptível, de sentir, de sensitividade. Mas de onde você tirou isso? Eu vi na novela. E na época tinha uma novela mesmo que se chamava Sétimo Sentido. E aí eu disse, mas então, você viu na novela e por que você acha que é isso aí que é verdade? Não, porque eu vi na novela. Né? Então vejam que vai constituindo. Aí eu vou explicar para ela o que é, olha o que está escrito, vamos pesquisar, né? Porque essas realidades vão sendo fortemente construídas para nós, sobre nós. E nós vamos assumindo essas representações de humano que vão sendo colocadas para nós. Eu vou dar um exemplo atual que eu acho triste, vamos chamar de triste. Hoje em dia é muito comum, nós nos deparamos diariamente com relatos de brigas de meninas dentro da escola ou fora da escola. Meninas que se estapeiam, que se batem, se estapeiam, rolam no chão, puxam o cabelo, se arranham. E a gente escuta da escola um relato meio estarrecido. Nossa, veja, são meninas jovens e ficam aí, né, se batendo. Aí a gente ouve das professoras, no meu tempo não era assim, né? Aí você pede para as professoras gastarem uma meia horinha da sua noite assistindo a novela das 9. E elas vão ver mulheres se estapeando, né? Elegantes, a mocinha, se estapeando, se batendo, é tapa na cara, é rolar no chão. Então, tudo aquilo que a gente vai vendo no cotidiano vem sendo construído como imagem de nós mesmos, né? Quer dizer, a gente tem uma história de movimento feminista que esbarra
numa representação de feminino que absolutamente não tem nada de feminista, né? Mas que vai nos constituindo, vai constituindo essas meninas aí, que vêm daquelas pessoas elegantes, bem vestidas, modelos. Então, acho que para a gente pensar hoje o que vivemos, não dá para pensar sem pensar na ideologia, né? E quando eu penso na ideologia, eu acabo... Aí eu vou conversar com dois interlocutores da psicologia que me são muito caros, né? Que é a Agnes Heller, que vai mostrar como, né, essas representações de mundo, imagens de mundo, como que o pensamento hegemônico se transforma no cotidiano, né? Se naturalizam no cotidiano, né? E a gente vai ver, quando você conversa com jovens, né, quando você questiona e pergunta, você vai ouvir, mas todo mundo faz isso, né? O pessoal que discute bullying escuta muito isso. Ah, mas o que tem botar uns apelidos? Todo mundo faz. Faz parte do quê? Do cotidiano. O que tem se eu chamo o cabelo dela de bombril? O que eu chamo se eu chamo aquele menino de rolha de poço? É só uma brincadeira. Faz parte do cotidiano. Está naturalizado no cotidiano. Ou sempre foi assim, né? Então, eu fui entender um pouco o que está entrando no nosso cotidiano, circulando nas nossas conversações de forma naturalizada. E quando eu falo em circular nas conversações, a Sônia está aí, é uma estudiosa das representações, eu vou cair na discussão que o Moscovici faz de representações sociais, né? De uma vida que não é simplesmente vivida, mas que é uma vida representada, é uma vida transformada em significados e uma vida compartilhada por meio das nossas conversações, no nosso cotidiano, naquilo que nós chamamos de senso comum. Então, essas experiências e essas ideias, essas representações de nós mesmos, elas vão compor aquilo que a gente chama de senso comum. Tem um texto também do Moscovici que é muito bacana, em que ele faz um estudo sobre representações sociais dos ciganos na França, e ele usa um conceito que não é o conceito clássico de excluído, né? Porque a gente ouve muito o discurso da exclusão, mas ele fala de perseguidores e perseguidos, né? Que na sociedade existem grupos, né, que são historicamente ou em determinados momentos perseguidos, aqueles a quem se despreza. Eles fazem parte, por isso eles não são excluídos, eles fazem parte da dinâmica social, né? E ao se eleger numa determinada sociedade, aqueles a quem se despreza, na França, os ciganos, os muçulmanos, né? No Brasil, os negros, os nordestinos, os homossexuais, os pobres, né? Tem uma lista, né? Elege-se, né? O parâmetro oposto, no sentido de que, ao colocar naquele outro tudo aquilo que se despreza hegemonicamente, você está dizendo que o negativo está ali e que o positivo está em você, né? Então, os grupos hegemônicos e os grupos que se identificam com os modelos hegemônicos são o polo positivo, e os grupos que se afastam dos modelos hegemônicos são o polo negativo, aqueles a quem se persegue, aqueles a quem se despreza. Esse texto Moscovici é lindo e é muito interessante para entender o funcionamento das nossas sociedades. Bom, tomados esses interlocutores, eu fui olhar para os fenômenos recentes relacionados às eleições. E aí eu fui olhar um pouco para a organização, olhando para essa dicotomia entre os positivos e os negativos, aqueles a quem se despreza e aqueles a quem se valoriza.
eu criei uma primeira divisão, que é claro que, como toda divisão arbitrária, ela é relativa, né? Mas, e aí eu lembrei muito de uma música dos Racionais MCs, em que eles falam de qual é o mundo do branco, qual é o mundo do negro. Quais são os lugares do branco e quais são os lugares do negro. Alguém deve estar pensando assim. Ela citou um monte de autores da sociologia, filosofia, ela vai citar os Racionais MCs, né? Mas eu acho que conhecimento é isso mesmo, é a gente trazer tantas referências teóricas quanto as referências da cultura de uma forma mais geral, né? E acho que das letras dos Racionais a gente vai entender uma representação de mundo bastante interessante. E aí eu fiz meio que uma divisão assim, quem é o polo positivo? Né? Quem são, no Brasil, o polo positivo? É o branco? É o rico? É o sudeste? De certa maneira são os homens, né? Heterossexuais. E aí fui olhando, bom, o que caracteriza esse grupo, né? Primeiro, isso caracterizava tradicionalmente, eu já vou falar disso, os objetos de consumo exclusivos que conferem status. Aquilo que eu posso ter e que o outro não pode ter, né? As coisas de marca, por exemplo. O carro XYZ e por aí afora, né? A justiça aliada. O que é a justiça aliada? É a justiça que, ao se aplicar a esses grupos identificados no polo positivo, ela é extremamente amigável, extremamente condescendente, extremamente compreensiva, né? Ela é capaz de ser até humana, né? No trato com esses sujeitos. Os lugares, eu fiquei pensando nos lugares segregados positivamente, o condomínio, né? A ideia de proteção que vem do condomínio, os bons protegidos nos seus castelinhos, com seus muros com cerca elétrica. O avião, o carro, o shopping, a universidade pública, a política cúmplice, ou seja, uma política que se faz e se produz para os mesmos, para a manutenção desses mesmos nos lugares onde eles estão. Isso é parte da nossa história. Isso marca um pouco a vida de alguns, a não vida de outros. E aí eu fui olhar para o outro polo. E quem é o outro polo, né? O negro, o pobre, o nordestino, a mulher, as identidades não heteronormatizadas. E aí o que tem no outro polo? Primeiro, a ausência de indicadores de consumo que conferem status, né? É uma criança, um aluno que vai para a escola de chinelo, ele não pode comprar tênis. E aqui chinelo não confere status. E outros objetos por aí. A justiça omissa e ou cruel. Nós estamos, todos os dias, nós vemos, lemos, ouvimos notícias de jovens negros assassinados na periferia pela polícia. Tá certo? E aí, o que acontece? Não acontece nada. Não há justiça para eles. Aliás, quanto tempo eu já falei? Bom, provavelmente, no tempo em que eu já falei, morreu mais um jovem negro. A estatística é um jovem negro a cada 25 minutos. E que justiça se faz para eles? Nenhuma. Né? Que justiça se faz para as mulheres agredidas, espancadas, para as meninas prostituídas aos 10 anos? Nenhuma. Né? Então a gente tem uma justiça omissa ou cruel. Né? Eu lembro de alguns poucos anos,
do juiz que inocentou um estuprador de 26 anos que molestou 2 meninas de 12, alegando que elas eram prostitutas, então tudo bem. Então, acho que nós temos aí mais do que isso, nós temos prioridade. Nós temos também os espaços segregados, o bairro, a favela, o campo, né? O povo da área rural que não é proprietário. Ninguém chama um membro da UDR de lavrador, mas chama o sujeito que trabalha para ele, né? Então, o povo do campo, da floresta, os ônibus, a bicicleta, a rua, o trabalho desqualificado, ou no máximo a universidade privada e a política displicente e descomprometida. A política que não olha para a maioria de sua população. Isto vivemos durante séculos, tá certo? Séculos. Isto vivido de forma naturalizada. É assim porque é assim. É assim porque ricos e pobres fazem parte da história do mundo. Já ouvi isso muito, né? É assim porque eu ouvi de uma professora uma vez, né? Porque negros e brancos são geneticamente diferentes. Brancos são geneticamente mais bonitos que os negros, por exemplo. Eu escutei isso de uma professora, viu? E de repente, nos últimos anos, nós começamos a ver mobilidade, entre esses dois espaços tão divididos. Alguma mobilidade, né? As coisas mais importantes não estão rompidas, né? A justiça continua sendo desigual e injusta, né? A política continua sendo bastante cúmplice e descompromissada. Mas a gente foi olhando, enxergando algumas políticas de compromisso, né? Políticas para a diversidade, políticas públicas para a saúde, para políticas de educação inclusiva, políticas de assistência social, e fomos vendo algumas rupturas irem acontecendo, né? Então, os indicadores de consumo, alguns deles não indicam mais. Quando, nos anos 96, 97, quando as pessoas começaram a comprar os primeiros celulares, ter um celular era um símbolo de status, né? Tanto que se usava o celular para fora da roupa, numa coisinha, numa carteirinha que se pendurava no colo ou no cinto, porque tinha que mostrar, né? Você tinha que mostrar que tinha um celular, porque poucos tinham. Então ter celular era chique, né? De repente, o celular da minha empregada é igual ao meu, se não for melhor, né? E de repente esses símbolos, eles vão deixando de ser distintivos. Eles se tornam, alguns, não todos, alguns acessíveis. O celular é só um exemplo, né? Mas você tem toda uma camada populacional que passa a ter acesso a bens de consumo que não tinha, tá? E passa, portanto, a se parecer com o outro lado. Você tem pessoas do lado negativo compartilhando o lado do polo positivo. As pessoas podem ter carro. Eu lembro da minha empregada conversando com a minha mãe, porque minha mãe conversa de política com todo mundo, inclusive, né, discute com a minha empregada, e a minha empregada dizia para minha mãe: olha, eu nunca pensei que eu pudesse ter um carro. E eu tenho um carro. E eu tenho, na verdade, 2 carros, porque um eu dei para minha filha. Vejam, isso é inusitado, é novo, né? As pessoas terem acesso a algo
Hoje você viaja de avião. Eu viajei agora para o México, eu fui em outubro para um congresso. E me sentei do lado de uma mulher que devia ter uns 40 e poucos anos, e comecei a conversar com ela, e aí perguntei, né, ela me perguntou o que eu estava indo fazer, eu falei, não, estou indo ao trabalho. E você? Ela disse, eu estou indo no passeio. Eu falei, você está indo com o grupo? Ela falou, estou indo sozinha. Eu estou indo no passeio, mas eu contratei aí um pacote, eu estou indo sozinho. Aí, no mais para frente, eu não sei que assunto que saiu, ela disse, imagina que eu, uma funcionária pública, poderia fazer isso. Então, a pessoa do meu lado é uma funcionária pública que juntou um dinheirinho, tirou umas férias e estava indo passear no México. Né? Então, você vai ver as pessoas ocupando espaços antes exclusivos. E é muito interessante hoje, quando você escuta certos comentários, que para mim são assustadores, né? Quando você vê uma socialite dizendo, viajar parou de ter graça. Ela escreveu isso, aliás. Porque agora você entra no avião e do seu lado está o ponteiro do seu prédio. Então parou de ter graça. Né? Ou quando as pessoas dizem que o trânsito nas grandes cidades está insuportável, porque agora qualquer um tem carro. Né? Que antes o pobre andava de ônibus, não tinha trânsito. Tá certo? Então vejam, né? Todo mundo já escutou isso. Você vê as pessoas entrando num espaço que parecia não lhes pertencia. O fenômeno dos rolezinhos é emblemático. Né? Quer dizer, o que é o fenômeno dos rolezinhos? Os meninos e meninas. Os meninos e meninas pobres da periferia, que hoje têm acesso à informação, acesso ao consumo, e querem ir consumir nas mecas do consumo, que são o quê? Os shopping centers. Não é? Querem passear, no mínimo tomar uma Coca-Cola e comer um sanduíche daqueles horrorosos, eles vão. Né? Eles querem também, porque eles estão submetidos à mesma propaganda massificante que todos, né? Só que eles não querem mais ficar igual cachorro olhando para aquela máquina de frango, babando. Eles querem comer o frango e eles querem participar. Então o que eles fazem? Eles vão ao shopping. Eles começam sistematicamente. É um menininho popular nas redes sociais que marca encontro. Só que não marca encontro com uma menina. Ele marca encontro com uma galera. E de repente tem 100 pessoas num shopping center. Né? E isso vira comoção nacional. Que susto! O que esses menininhos, pobrinhos, pretinhos estão fazendo aqui? Né? O que eles querem? Eles querem roubar? Né? Então essa invasão é vista como invasão mesmo, né? Pessoas que não deveriam estar aqui e estão aqui. As políticas de cotas na universidade pública, né? Políticas de cotas na universidade pública causaram, quando foram aprovadas, e causam até hoje comoção. Né? E aqueles comentários os mais ignorantes possíveis. Eles não vão acompanhar, querem baixar o nível da universidade pública, porque eles isso, eles aquilo, olha, relaxa, tá vendo, esse é o Brasil, essa porcaria, esses são os comentários que a gente vê. Isso é o quê? Tem uma população que achava que era seu direito estar ali, mas não era direito do outro. E agora, eles têm que dividir esse espaço com este outro desprezado, perseguido. Então vejam que o que a gente está percebendo e observando são rupturas. Não
não sejamos ingênuos, né? O sistema de classe está aí, garantido, né? Até porque um dos elementos de percepção de melhora de condições de vida é o consumo, o que garante o sistema. Mas poder consumir e poder acessar são motores de mudança, sim, né? Poder estar onde não se estava antes, poder se ver como um sujeito pleno, poder se ver como um sujeito bonito, poder se ver como humanidade, tanto quanto aquele outro que sempre se sentiu humanidade. Então a gente vai observar nos últimos anos uma ruptura naquilo que acreditávamos que nos definia, né? Uma sociedade branca, o que já é ideologia pura, porque o Brasil não é uma sociedade branca, é uma sociedade predominantemente negra, mas nos acreditamos numa sociedade branca, harmonicamente dividida pela cor, pela classe social, e com todo mundo vivendo felizes para sempre. Isso era o que acreditávamos de nós. Até que esse outro, que estava ali, ó, no seu lugarzinho, sai do seu lugar e quer ocupar o meu lugar. E o que é que acontece conosco? Aí pode passar, né? Nós vamos ter mudanças no cotidiano e mudanças nas nossas representações, né? Nós vamos perdendo os espaços de objetos segregados, quer dizer, os espaços de exclusividade. Vai diminuindo e diminui estatisticamente. Eu vi essa notícia, acho que ontem nos noticiários, né? Quer dizer, diminuiu a distância social entre pobres e ricos. Isso é histórico no Brasil, né? Diminuiu percentualmente, diminuiu bastante, significativamente, embora nós ainda tenhamos a extrema riqueza, a extrema pobreza. Mas essa distância, ela vai sendo, aos poucos, achatada, né? Portanto, diminui a distância social, não é só o outro que se parece comigo, eu me pareço com o outro, né? Então, você tem aí uma fissura, que é uma fissura nas representações sobre si e sobre o outro, que são fissuras de identidade, não é? Quer dizer, na mudança das relações, eu não consigo mais me distinguir desse outro, né? Esse outro está próximo demais de mim. Esse outro está próximo demais do meu filho, né? É a minha filha que estuda na universidade pública e resolveu namorar um menino que entrou pelas cotas, que é negro, que é pobre, e aí ele passa a fazer parte da minha casa, né? Essa proximidade me faz parecida com o outro também, e não só faz o outro parecido comigo, né? Então há uma fissura de identidade, tá? Há uma quebra dessa noção de importância que as pessoas às vezes se atribuem. Bom, portanto, né, esse desprezado, esse perseguido, ele não se constitui mais como o outro que me faz sentir superior. Como é que eu posso ser superior se esse outro compartilha comigo das minhas coisas, de uma vida que se torna cada vez mais parecida com a minha, de espaços que antes eram só meus, né? Como é que isso interfere na política? Como é que esses homossexuais querem agora casar? Só os heterossexuais podem casar, vocês não escutam isso? Como é que eles querem ser iguais a mim? Eles querem adotar filho, né? Vejam, esse outro diferente está ficando muito parecido comigo. Isso, né, provoca o que a gente tem visto, que são as manifestações de revolta, né? Revolta com o que me aproxima daquilo que eu quero me distanciar, né?
Então, quem é que traz esse outro desprezível para perto de mim? É esse que traz o outro desprezível que eu quero destruir primeiro, né? Porque é ele que me traz essa sensação de não ser mais superior, não ser mais especial, não ser mais VIP, né? É ele que eu quero destruir primeiro. As manifestações de violência, tanto a violência material quanto a violência simbólica, elas estão fortemente direcionadas para este outro, que eu quero tirar fora, que eu quero mandar embora, que eu quero destituir do seu lugar democraticamente eleito, né? E que eu quero destruir moralmente, eu quero transformar num bandido, né? Porque este outro é o agente de uma transformação que tirou o meu tapete, tirou o meu chão, né? Ou pelo menos tirou o meu pedestal, né? E essa violência é uma violência como resposta, né? Bom, nesse processo, nós vamos ver reativados os velhos preconceitos, recrudescidos, né? Então estão aí as manifestações de intolerância, de preconceito contra os nordestinos, né? O racismo reativado, tem aí os sites Orgulho Branco. Vocês já viram o Orgulho Branco? É nojento, mas está lá. Quando a Alemanha ganhou a Copa, agora, recente, estava lá no site do Orgulho Branco de que essa era mais uma prova incontestável da superioridade branca, né? Então, as manifestações de preconceito, de racismo, de hostilidade com as mulheres, né? Todo mundo acho que viu, ouviu, soube, e se não soube tem que saber da musiquinha infeliz que os alunos de medicina da Universidade Estadual de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, fizeram. A banda dos alunos de medicina compôs uma musiquinha, aquelas musiquinhas que as bandas compõem quando estão perto de se formar e tal, para fazer farra, cantar nas festas. É uma sequência de hostilidade com as mulheres, né? De alusões de baixíssimo nível, de desrespeito ao corpo das mulheres, à sexualidade das mulheres em geral, e triplamente desrespeitoso com as mulheres negras, que são chamadas de imundas, fedidas e por aí afora, né? O que é isso? Né? São mocinhos bem estudados que querem ser médicos, né? E estão aí, né, manifestando o seu ódio, né, e um ódio que se volta também para as mulheres. Então vejam que uma das formas de garantir que o outro continue lá no seu lugar de inferioridade é por meio das representações, né, das ideias, dos significados que se veicula sobre o outro, né? Então, se eu não posso tirar esse outro do mesmo espaço em que eu circulo, eu dou para ele um lugar simbólico, que é o lugar da inferioridade, né? Se esse outro negro circula no mesmo shopping que eu faço ele saber que ele só será aceito ali como alguém para me servir, né? Se eu convivo com as mulheres no curso de medicina, eu as faço saber que elas serão sempre objetos. Então vejam que se a gente não consegue, se a sociedade não consegue deixar este outro nos espaços materialmente segregados, nós vamos, por meio das representações sociais, segregá-los
nas formas como os vemos, né? Segregá-los simbolicamente, né? E tornar isso parte da cultura, parte do nosso cotidiano, né? Então, nós vamos achar que é engraçado fazer musiquinha desrespeitosa com as mulheres, fazer piadinha contra os negros, dar risadinha dos homens e mulheres com condutas mais femininas ou mais masculinas. Vamos achar que tudo bem a gente ficar corrigindo os nordestinos quando eles falam de um jeito diferente que nós, né? E vamos naturalizar isto na cultura, né? Então, aquilo que nós materialmente não conseguimos, fazemos simbolicamente e dizemos para o outro qual é o seu lugar social, mesmo que ele esteja perto de nós. Pode passar. E a psicologia, o que ela tem a ver com isso? Além do que ela tem ferramentas teóricas para entender, eu fiquei pensando muito o que a gente faz com a psicologia nesse cenário, né? E aí eu fiquei pensando, primeiro, que nesse cenário, como em muitos outros, é fundamental para a psicóloga, o psicólogo em formação, ou aquele já formado, a formação política, não é? A formação que nos ajude a entender a dinâmica social, a entender os significados dos sujeitos e dos atos no contexto da cultura. Seja na formação inicial, na graduação, seja na formação continuada, na pós-graduação, nos cursos que a gente faz nos CRPs, nas músicas que a gente vai buscar em alguns espaços de formação, de especialização, nos congressos, etc. Né? Então, a primeira coisa é, já estamos atrasados, né, em garantir que a nossa formação como psicólogos seja também uma formação política, né? Acho que nós temos que nos comprometermos com a produção de conhecimentos que problematizem temas naturalizados, né? Então, por meio da pesquisa, da pós-graduação, nós precisamos estudar, né, questões que estão naturalizadas. Quando eu fui estudar racismo, comecei a estudar em 1987, tá? O que a gente tinha mais de produção sobre negros eram aqueles estudos norte-americanos horrorosos sobre coeficiente de inteligência de brancos e negros, quem tem o QI mais alto, quem tem o QI mais baixo, qual é o percentual de diferença, etc. Né? Esses estudos, eles só reforçavam preconceitos, né? E se mostraram, em sua maioria, inválidos nos seus pressupostos e muitas vezes na forma como eram elaborados os instrumentos. Quando eu fui estudar racismo, eu fui estudar racismo, que era coisa que ninguém falava no Brasil, tinha pouca gente. E para falar a verdade, até hoje, as pessoas que estudam racismo no Brasil, elas se conhecem. Elas se conhecem. No mínimo de nome. Uma grande parte se conhece de ter contato mesmo. Uns sabem os nomes dos outros, onde encontrar, porque é um grupo pequenininho, não é? Mas hoje você tem grupos comprometidos com estudar coisas que desnaturalizem os nossos velhos preconceitos, né? Nós temos que ter o compromisso com a reflexão, né? Que inclui a sociedade, a cultura, a economia. Mas não é uma reflexão assim, se a pessoa for bacana, ela faz. É a reflexão sistemática e intencional. E nesse sentido, eu volto para a formação, né? Eu escutava o Sérgio Leite esse final de semana no CBP dizendo isso. Quer dizer,
algumas questões, elas não podem ficar a mercê da vontade individual. Elas precisam ser sistemáticas, elas precisam ser intencionais. E aí a gente dizia, olha, a formação política, o estudo das políticas públicas deve ser eixo da formação da psicóloga, do psicólogo. Ou seja, eles devem ser elementos de reflexão o tempo todo, tanto na formação quanto no exercício profissional. Nós hoje temos psicólogos e psicólogos espalhados por vários campos de atividade humana, né? E o modo como eles entendem a sociedade, entendem os sujeitos, entendem o seu papel, é determinante nas opções que eles fazem na sua atuação. Eu estive esse ano numa conversa com psicólogas que trabalham na cidade de São Paulo no sistema penal, não é no sistema judicial, no sistema penal mesmo. E eles me chamaram, primeiro, angustiados com o seu fazer, e segundo, eles me chamaram para dizer o seguinte: olha, nós queremos contar para a ABEP quais são as nossas dificuldades e o que é que nós não aprendemos. E o que é que nós achamos que as psicólogas e psicólogos deviam aprender para poder entrar nesse sistema duro, né, difícil, e poder tentar fazer alguma coisa que vale a pena. Então vejam, as psicólogas e psicólogos estão nos mais diferentes lugares, né? E que bom que eu me deparei com um grupo que questionava o seu papel. Isso é importante, isso é fundamental, né? Para nós sabermos, ao refletir, tomar decisões que considerem a dinâmica social, né? Há uns anos atrás, quando eu fui voltar da minha pesquisa do mestrado numa universidade lá na minha região, e eu falava do racismo dentro da escola, uma colega, depois do debate, levantou a mão e disse: você tem razão, isso, preconceito, discriminação acontece mesmo na escola. Eu mesma, na minha clínica, recebi um menininho negro uma vez, era um menininho de 8 anos, que a escola mandou para mim, porque ele estava sendo discriminado pelos outros colegas e ele estava sofrendo muito. E este sofrimento estava interferindo no seu desempenho escolar. Então a escola mandou o menino para mim. Aí eu disse: legal, e o que você fez? Você foi à escola? Ela disse: não. Você tentou conversar com professores da criança? Não. Falei: mas o que você fez, né? Ela disse: eu trabalhei com a criança. E eu disse: mas como? Não, eu trabalhei com a criança para fortalecer a criança. Falei: para quê? Para que ele possa suportar o que ele está vivendo. Então, arrepia. Até hoje eu conto essa história e fico mal. Aí eu aguentei, porque eu sou educada até um certo momento. Depois eu perco o bom senso. Aí eu disse: olha, então o que você está me dizendo é que você trabalhou para engrossar um pouco mais o lombo desse menino para ele aguentar mais umas chibatadas. Foi isso que você fez. É claro que eu perdi uma amiga, tá, gente? Não precisa gritar. Mas foi isso que ela fez. E por que ela fez? Porque ela é má? Não. Porque ela simplesmente tomou a questão acriticamente, tomou tecnicamente, né? E usou uma referência psicológica tradicional para uma situação em que esta referência era absolutamente inadequada. E reforçou aquilo de pior que ela podia reforçar. Reforçou a ideia de que o problema era a criança, reforçou a prática escolar de não confrontar os sujeitos brancos com o seu racismo e reforçou a ideia de que psicologia é uma ciência alienada. Então vejam, a gente precisa tornar a reflexão que inclua a sociedade, a cultura e
a sua dinâmica, como parâmetro do pensar e das tomadas de decisão dos psicólogos e psicólogas. E aí, como último elemento, eu acho que a gente precisa incluir nas nossas práticas profissionais e estudantis a atuação política. As coisas não acontecem como acontecem por uma vontade de uma entidade chamada apolítica, de uma entidade chamada a sociedade, que existe no limbo. A sociedade somos nós. A política fazemos nós. E nela interferimos nós. Então, a dimensão da atuação política, né, ela é fundamental para nós. O diálogo com a sociedade, a escuta do que a sociedade nos diz, é fundamental para nós. A escuta e a participação nos movimentos sociais é fundamental para a gente aprender, né? E saber atuar politicamente é fundamental para nós. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aí nessa batalha do PL das 30 horas e tem gente que não sabe do que estamos falando. Não é? 30 horas? Tá? Mas tem um monte de gente que não faz ideia de que discussão é essa. Isso incide sobre o trabalho das psicólogas e psicólogos, sobre o futuro profissional de muita gente, né? Eu estava comentando outro dia, comentei hoje, o PL das 30 horas, a proposta não nasceu ontem. Em 1980, nos anos 80, já existia um movimento sindical que era o movimento 6 por 6. 6 horas por 6 salários mínimos. Então vejam, isso é uma luta política, é uma luta que deveria envolver a todos nós, e tem gente que nem sabe. Então, a atuação política, né, o pensar a sociedade, e este eixo da política, né, como eixo da formação e da atuação, são fundamentais para que nós ultrapassemos uma visão de sujeito, de relação encerrada no sujeito individual, alienada do seu contexto de constituição, né? Acho que essa é uma das lutas da ABEP, né? E nós sabemos que não fazemos e não faremos essa luta sozinhos. Obrigada. Para um questionamento, alguma pergunta? Trabalho como trabalho na área organizacional do trabalho. Então, a gente depara com todo tipo de situação social, né? Então, o cotidiano, que você está dizendo tanto, influencia bastante no trabalho. E eu tenho me preocupado muito com a atuação mesmo profissional, né? Porque eu, a todo tempo, tenho feito parcerias, acompanhado pessoas em formação, e eu também, né, tenho que estar o tempo todo nessa atualização, mas eu percebo, assim, que ainda não estamos muito bem sincronizados essa formação e atuação, esse momento de reflexão e essa conscientização de que o profissional psicólogo, eu às vezes assim, uso que nós precisamos intelectualizar também um pouco mais, né? E eu tenho tido dificuldades para passar essa ideia também para quem está ali no processo, vamos dizer, de formação junto comigo, né? De que a gente precisa discutir a sociedade, discutir outros conceitos e ir na contramão do que está se falando, né? Como por exemplo, o racismo do negro, o racismo do branco, e lançar perguntas, né? Por que a gente está falando sobre isso, inclusive, né? Às vezes parece que a gente, nas próprias organizações do trabalho, a gente dá um jeito de salientar alguma coisa que não é o principal que está incomodando. Então eu tenho visto assim, uma dificuldade, eu não sei se também da própria estrutura da
da formação, né, da psicologia. Não sei se a gente fica repetindo a mesma coisa. Eu mesmo vejo que daqui a pouco eu estou repetindo a mesma coisa. É complicado. Assim, para te dar um exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, por meio do Conselho Regional de Psicologia, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, né? A princípio, o início da pesquisa, a ideia foi porque nós queríamos desenvolver algumas atividades para o desenvolvimento do psicólogo que trabalha com a área do trabalho, e nós não sabíamos nada quase deles aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a ideia principal foi tentar entender onde é que estavam, o que a gente fazia, dificuldades ou trauma, para ter uma coisa mais consistente, né? não informação. Mas o início da pesquisa tem uma amplitude maior, a gente pergunta um pouco mais dos psicólogos no geral. Na verdade, cada profissional, eu acho que ele tem que responder 26 perguntas sobre ele mesmo, uma coisa que tem que ir buscar, não pesquisar, né? E aí eu vi de muitos colegas dizendo que estava muito extenso, que tinha que ler, né? Que tinha que ler. Então, os que me disseram que tinha que ler, estou quase igual a você, perdeu o amigo, né? Porque eu falei, mas meu Deus do céu, se eu tenho que ler eu não soube nem falar, responder. Eu falei, a nossa profissão fundamentalmente tem que ler, né? Tem que ler. A gente responde pesquisa da TAM, da Globo, manda todo dia para ver se você quer ganhar prêmio, né? Pontos. Então, eu assim, gostaria que você me dissesse o que é que está se discutindo nas grades curriculares ou nas universidades em termos desse processo de politização, né? De discussão, de melhorar essa discussão social antes de cair na questão teórica das nossas linhas, né, efetivas de análise. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tem tentado fazer essa discussão da formação com os coordenadores de curso. A gente tem tentado criar canais diretos de comunicação com os docentes. Temos aberto um canal bacana com estudantes de psicologia também da CONEP, porque eu acho que essa discussão ela é constante, né? Ela tem que ser pautada mesmo, temos que fazer o tempo todo, porque isso não constituía aquilo que se esperava da profissão da psicóloga e do psicólogo. Então a gente fica insistindo nesse debate, né? Até porque certas opções você não estabelece por decreto, você faz no diálogo, você faz com paciência, tá? Essa é a primeira coisa. Então isso tem que ser cotidiano. Outra coisa que eu queria te dizer é que há uma ansiedade da área do trabalho por discutir a área do trabalho. Nós temos um membro da ABEP, que é a Lília Canã, que ela é da área do trabalho, ela é uma defensora da área, ela quer discutir, ela quer estudar, e ela montou uma mesa junto com a Fernanda, da FENAPSE, sobre trabalho, né? sobre a área, no CVP. A mesa dela bombou, lotou. Há uma ansiedade para discutir a área do trabalho. Por quê? Porque é uma área que a contradição fica batendo na tua cara o tempo todo, né? Primeiro, porque na área do trabalho, em geral, quando você trabalha em empresas, não existe o cargo de psicólogo. A sua identidade já ficou lá fora, porque existe gerente de RH, assessora de RH, gerente de treinamento, não sei o que, mas gestor, né? Gestor de pessoas, tem vários nomes que se definem pela função e não por uma identidade profissional. Isso já é diluidor, né?
de qualquer tentativa de sentir-se atrelado à profissão. E aí existe uma pressão forte do mundo do trabalho para que o sujeito se adapte a ele. Sem contar que na sua origem a psicologia do trabalho ela nasce atrelada, né, com a empresa capitalista. Né? Tanto que o nome dela era Psicologia da Indústria. Isso já um pouco define um destino cruel, né? Um destino difícil, porque o sujeito vai se ver no olho do furacão, no olho da contradição entre as exigências desse mundo e as suas questões éticas, os seus princípios. Né? Então, acho que é uma área que quer se discutir. A BEP vive sendo cobrada pelo pessoal do trabalho. Vocês falam um pouco do trabalho. E eu entendo, eu acho que, de certa forma, eles têm razão, a gente precisa falar mais. Porque eu acho que a gente precisa construir referências coletivas para esses trabalhadores que estão ali, né? Que também precisam sobreviver, precisam alimentar, estudar filho, né? Então, a gente precisa construir essas referências. Né? Eu acredito que a ideia de referências coletivas é o melhor suporte que a gente pode dar para as psicólogas e psicólogos. Né? Quer dizer, ter como ferramenta as referências coletivas, dizer, olha, existe um conjunto não normatizado, mas um conjunto de orientações que contam como deve ser a prática nesse campo, nesse campo, nesse campo. Pouco é a função do CREPOP, né? Isso é importante, tá? Porque isso torna o sujeito parte de um coletivo. Não é só mais ele que quer desse jeito, né? São as referências da sua profissão. Eu acho que para o pessoal do trabalho isso é fundamental. Mas uma coisa que eu queria saltar aqui, que a senhora falou, é a questão das políticas públicas. Eu acho que a gente tem que bater muito em cima disso, porque o que eu percebo nos conselhos, nos fóruns, muita pouca, assim, nós não temos um grande número de psicólogos participando nesses espaços aí que são fundamentais para a nossa profissão. Mas eu fui contemplada, era só para fazer essa fala. Grande, né? Sou formada há 2 anos e meio, já estou atuando na área. E eu queria ressaltar que, como eu saí há pouco tempo da graduação, né, eu sei a grade curricular, né? Então a gente tem acesso a políticas públicas, né, na área da ciência social, saúde, né? Mas de qualquer forma, não há um engajamento dos estudantes nesses temas, né? Então, eu fui ter, acho que no 3º ano, eu me formei aqui na Universidade Federal. Então, eu tive no 3º ano algumas disciplinas voltadas, né? Então, eu percebo que desde o 1º ano é necessário esse debate, não só teórico sobre as linhagens, né, da psicologia, mas sim a contextualização dos temas atuais, né, com elas. Então, agora eu acho que piorou da sua época para cá. Simone. Porque, na verdade, está acontecendo uma situação porque a gente foi obrigado a diminuir carga horária, acho que todo mundo sabe disso, né? Nas universidades públicas, em todos os cursos. E o que aconteceu com a gente, né? Acho que foi todo mundo. Privadas também. Eu acho que isso foi aquela orientação dos livros. Bom, enfim. E o que aconteceu na nossa, que você eu não acompanhei muito de perto essa questão da discussão das ênfases. Mas o que eu posso dizer hoje é que a situação, me parece que no nosso caso, ela se complicou porque, enquanto antes você realmente tinha acesso a mais de uma ênfase, né? Psicossocial, a saúde e tal, já meio complicado porque na psicossocial, se você trabalhasse o estágio com um professor da área de social organizacional, você ia trabalhar nessa direção. Ou se fosse alguém da área de escolar, enfim, né? Porque essas áreas estavam juntas. Agora, a notícia que eu estou querendo anunciar é que agora o aluno ele só faz uma ênfase. Ou seja, nós vamos estar daqui a pouco, e você sabe que há um imaginário dos alunos, eu acho que eles não chegam ao 4º ano nem sempre com amadurecimento suficiente, né? E em relação à área da saúde.
né? Eu não sei, ano que vem, agora esse 2015 que a gente vai começar já a ter o resultado dessa escolha, mas ele pode escolher. E aí na escolha a gente pode não ter nenhuma opção pela área psicossocial. Quando sei o que isso onde vai dar isso aí, né? E aí eu fico muito preocupada, Ângela, indo para essa questão mesmo da ABEP, do ensino de psicologia. Eu até parei um pouco de falar, mas eu não aguento, porque eu fico pensando, aí a gente tem lá as bandeiras, porque a psicologia na educação, porque a psicologia escolar ou social, enfim. E aí na própria formação, ela está fora. Eu não consigo entender, gente. Lá na Universidade Federal, você sabe disso, nós somos várias professoras voltadas para a área social e escolar. Entretanto, é complicadíssimo isso, né? Eu não consigo entender como é que se dá essa explicação para essa situação, né? Você deve ter vivido como aluna, deve ter sentido a questão bastante complicada, né? E aí eu fico, na verdade, me questionando, né? E aí psicólogo na escola, né? Há muito tempo eu dizia isso para a Norma, né? Que hoje foi minha orientadora, hoje minha colega e tudo. Eu dizia, eu não quero psicólogo na escola, não, né? Porque a gente não existe. Olha, a disciplina, quando eu fui a primeira coordenadora do curso lá, eu comecei o curso na Federal e nós tínhamos 5 disciplinas na área de escolar, por exemplo. Hoje só tem uma. Eu queria fazer uma pontuação, né? Então eu acho que são questões que a gente já colocou isso na Comissão de Educação do Conselho, a gente precisa discutir isso mais como grupo, porque isso reflete depois na prática desse psicólogo. Queria dar um exemplo prático, um exemplo pessoal. Eu me identifico muito com a área da educação. E daí eu consegui uma oportunidade como psicóloga escolar na Associação Pestalozzi de Campo Grande, aqui, né, que trabalha na mesma linhagem da PAI, que não conhece a Pestalozzi. Então, eu tive uma ótima formação na Universidade Federal, mesmo com uma disciplina, porque eu me engajei, né? Daí o que acontece? Eu fui psicóloga escolar durante 1 ano e eu tinha 4 chefes, né? 4 pessoas superiores a mim, né? A diretora da escola, a coordenadora pedagógica, toda a formação institucional, né? Da instituição escolar. E como eu tive uma ótima formação, eu cheguei lá diferente de todo mundo. Então eu incomodei. E o que acabou acontecendo? Surgiu uma oportunidade na área clínica, né? A coordenadora da saúde me chamou para trabalhar lá porque viu quanto eu estava sofrendo na área clínica e eu não queria sair da instituição, na área da educação. Eu sou na área clínica hoje também, né? Porque... Oi? Então assim, trabalhar como psicóloga é trabalhar com sofrimento, né? Então assim, eu acabei sofrendo também, justamente porque eu me identificava com uma área, acabei não sendo, lutando sozinha, participei da comissão de educação do CRP, acabei tendo que me afastar porque a função na clínica aumentou minha carga horária, né? Aumentou a demanda de trabalho, né? Isso gerou sofrimento, né? Estou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito cansada. São situações que a gente enfrenta, que a gente tem que continuar discutindo para trabalhar a questão das 30 horas, né? E esse é o meu exemplo prático, né? Do quanto eu acabei indo para a área da saúde, apesar de me identificar com a área da educação, por uma situação realmente de contexto, né? Então, uma das minhas superiores era psicóloga, né? Da área da educação, no entanto, tinha um pensamento que, fora do contexto atual de discussão política, uma coisa simples, né? Tem um pesquisador, um psicólogo cubano, que é o Manuel Calvini, que ele faz uma crítica violenta ao que tem se transformado na psicologia na contemporaneidade. Ele diz que a psicologia está se transformando num discurso. As pessoas
aprendem um discurso. E quanto mais bonito e difícil ele for, mais interessante ele é. Quanto mais chavão ele tiver, mais bacana se torna o sujeito que repete o chavão, né? Então a gente tem aí um conjunto de desenhos teóricos em que as pessoas sentem prazer da escuta da própria voz quando dizem aquelas palavras. Então esse é um dos problemas. O outro é que eu acho que se a gente for pensar nas negociações que houve e que combinaram nas diretrizes dessa forma Frankenstein, né? Quer dizer, formação generalista com ênfase, né? É um corpão no pezinho 36, né? Nós fomos traídos. Na hora que você coloca como opção para o aluno uma ênfase, e na hora que você organiza todo o desenho curricular, pensando em duas ênfases, que a formação integral foi pelo ralo, né? Então acho que a gente precisa pensar nisso. Não à toa, a ABEP pautou este ano, e pauta para continuar ano que vem, a discussão das diretrizes, dos 10 anos das diretrizes que fizemos esse ano, né, das de 2004, para se perguntar isso. Bom, e aí, o que aconteceu em 10 anos? Eu acho que essa análise da Sônia, ela é muito pertinente e muito preocupante, né? Afinal, que formação é essa? Né? E que ilusão é essa que nós estamos vendendo? Seja nas públicas, seja nas privadas, né? Porque a gente está repondo uma ilusão. Já falei isso uma vez, quase perdi o emprego na pública, né? Mas a gente fica enganando os alunos, né? Repondo o tempo todo a ilusão do profissional liberal, por isso que ele não se vê trabalhador, né? A ilusão de que ele vai sair e ele vai abrir uma clínica, né? E a clínica vai ser linda, vai ter aquele sininho na porta, quando alguém abre a porta, vai estar com a agenda cheia de clientes. Nós estamos vendendo uma ilusão. O lugar da psicologia não é mais esse. Pode até ser, mas não como princípio organizador, né? Então, a gente vai continuar até quando vendendo uma ilusão? É isso que nós estamos fazendo. Temos, né, a presença de todos e todas, da professora, e estamos dando por encerrada essa solenidade e desejamos uma boa noite, e lá fora nós temos um coffee para nós, tá bom? Obrigada.